preparar um prato que pode ser utilizado como uma entrada ou também como um prato principal. É um risoto de abóbora. É muito fácil de fazer e muito saboroso também. Para a gente fazer esse risoto, a gente vai precisar de alguns ingredientes específicos, como o arroz para risoto, o arbóreo, que é o mais popular. Você encontra em qualquer supermercado no Brasil. Outra coisa é o aipo, cebola, alho, queijo ralado, manteiga, um pouco de óleo e lógico, a nossa estrela, a abóbora. Uma coisa muito importante que eu quero apontar é a questão do caldo de galinha. Muita gente vai perguntar, eu posso fazer com o cubo de caldo de galinha? Pode, mas o resultado não é o mesmo. O que eu sempre sugiro, quando você assar uma galinha, você guarda a carcaça e faça um caldo. Aqui eu tenho uns pedaços de coxa de galinha, cenoura, uns vegetais que eu tinha na geladeira e cozinhei por volta de 1 hora e meia. Então obtive esse caldo rico, que agora eu vou coar e vou aproveitar somente o caldo para a gente realizar o nosso risoto de abóbora. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa abóbora na metade. O que a gente vai fazer com uma das metades? Nós vamos cortar em cubos pequenos. Bom, depois que a gente cortou em cubos, nós vamos pegar uma assadeira. Vamos colocar a abóbora cortada em cubos na assadeira. Um pouco de óleo de oliva, sal, de preferência sal marino e pimenta do reino. E agora eu vou levar ao forno, um forno pré-aquecido a 180 graus e vou assar por volta de 20 minutos. Enquanto a gente espera a abóbora assar, nós vamos picar o restante dos ingredientes para o nosso risoto. Bom, aqui eu coloquei um pouco de óleo de oliva e a manteiga. E eu vou começar a refogar o salsão com a cebola e o alho. Agora eu vou ralar aquela metade da abóbora dentro do refogado. Refogou bem a abóbora. Nós vamos acrescentar agora o arroz arbóreo e refogar junto também. Bom, agora que a gente refogou o arroz, do lado a gente tem aquele caldo que eu fiz com galinha, cenoura, aipo, uma folha de louro. Nós vamos utilizar esse caldo. Então sempre com o caldo fervendo, a gente vai colocar o caldo de acordo com a nossa necessidade. O arroz tem que absorver o caldo para a gente continuar acrescentando mais caldo, até o arroz adquirir uma consistência al dente. O risoto, ao contrário do arroz normal, a gente sempre continua mexendo. Mexe num sentido, nunca inverte o sentido do arroz ficar na mesma direção. Essa técnica de você mexer o risoto constantemente é para justamente soltar o amido do arroz. Então no final ele vai ficar um arroz cremoso, um risoto cremoso. Agora que o arroz chegou nessa consistência cremosa e ainda está al dente, é a hora de a gente acrescentar a abóbora assada, o parmesão e a manteiga, que é esse conjunto da manteiga e o parmesão na Itália chamado mantecato, que ele chama de vai ser um risoto babado. Depois que eu juntei o parmesão e a manteiga, eu só vou fazer um ajuste de sal. Bom, agora eu vou tampar para que toda essa mistura se torne uma coisa homogênea. E um toque final, um pouco mais de parmesão, que nunca é demais. Está pronto o nosso risoto de abóbora. Uma receita fácil de fazer, simples, elegante e saborosa.